todos. Pois bem, nós tiramos hoje, pessoal, para tentar falar um pouco sobre Deus, tentar compreender Deus. Não vou entrar nas características de Deus, porque seria muito complicado explicar aqui, em muito pouco tempo, para explicarmos o que é inexplicável. Mas para que a gente possa compreender Deus, a gente precisa contextualizá-lo, ou seja, fazer uma ideia do que a humanidade entendia e entende agora de Deus. E tentar enxergar como fomos conduzidos a acreditar num Deus que não existe. Tá certo. Como acreditar num Deus que não existe? Está dizendo aqui que para alguns existe. Tá certo. Para alguns existe, né? Então nós precisamos compreender Deus na sua essência, não como Ele é, o que Ele é. Nós precisamos compreender Deus da forma que nos é possível, para que possamos entender tudo que está ao nosso redor como a vontade de Deus. Seria muito complicado a gente tentar explicar a providência divina, a justiça divina ou a misericórdia divina. Talvez a gente possa até conseguir fazer uma noite para cada uma dessas, que seria bastante interessante. Mas buscando esse conhecimento, a gente foi ver que na história da humanidade, sempre os homens acreditaram num ser maior. Sempre os homens acreditaram num ser maior, mesmo antes de alguém lhes dizer que existe esse ser maior. Nós buscamos, bem lá na antiguidade, exemplos de como se fazia a ideia de Deus. Desenhos das cavernas mostram que o homem das cavernas idolatravam o sol como Deus. E várias civilizações também fizeram isso. O deus Ra. E na mitologia grega, analisar o Deus histórico. Perceber que ao longo do tempo, a ideia de Deus foi se modificando. O primeiro era o Deus da natureza, o Deus da água, o Deus da chuva, o Deus do dia, o Deus da noite, o Deus do vento, o Deus da nuvem, o Deus animal. Então, primeiramente, nós temos a divindade como fenômenos da natureza. O ser humano, um pouco ainda no início da sua jornada, passava a acreditar que uma estrela cadente era Deus. Que o sol, a noite, a lua, o mar, tudo era Deus. Vários deuses. Na mitologia grega, Zeus era o deus dos deuses. Então, era o pai de todos. Quem assistiu o Thor, o filme, percebe ali como era a mitologia grega, nos mostrando como a humanidade acreditava em um Deus para cada coisa. Não existia um Deus supremo. No egípcio, na mitologia egípcia, também era um Deus de tudo, Deus de cada coisa. E as pessoas que interpretavam os sinais de Deus eram os que comandavam
a humanidade daquela época. Aquelas pessoas que tinham a capacidade de perceber o sinal no vento que sopra para o lado errado, numa noite que começou mais tarde, numa chuva que veio mais forte, ela interpretava aquilo como a vontade de um Deus. E assim, religiosamente, os deuses comandavam o Egito Antigo. O mais importante agora para nós é perceber o Deus bíblico. O Deus bíblico é aquele que o livro sagrado nos ensina. É aquele que ele nos mostra. Começando nos profetas, no Velho Testamento, vamos chegar a um Deus terrível, vingativo, rancoroso, que odiava aqueles que não o idolatravam e amava aqueles que o idolatravam. Era o Deus de um povo. Outro povo que tivesse o seu próprio Deus. Na Bíblia, nós temos vários exemplos que são mostrados como Deus era considerado um Deus de horror. Aprendemos nós, na nossa infância católica, que deveríamos ter medo de Deus. Que Deus castigava, que Deus punia, que Deus escolhia quem deveria sofrer e quem deveria ser feliz. Que Deus escolhia quem teria capacidade de raciocinar e quem não teria. Que Deus escolhia quem ia ficar na escuridão e quem ia para a luz. Éramos levados a participar nos cultos, nas missas, muitas vezes sem entender nada, por medo do que Deus poderia fazer conosco. Se nós formos buscar alguns ensinamentos, lá no Deuteronômio, o que é que ele diz? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Mas aqueles que o desprezam, retribuirá com destruição. Ele não demora em retribuir aqueles que o desprezam. Está lá no Deuteronômio, Velho Testamento. Lá em Miqueias, Deus diz aqui que perdoa o pecado e esquece a transgressão dos remanescentes da sua herança. Tu que não permanece irados para sempre. Deus, ele diz aí que Deus não permanecia irado para sempre. Ora, a ira é defeito. A ira é um grave defeito. É isso que era nos ensinado. O Deus bíblico, o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador, o seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários. O Senhor executa vingança. Deus guarda mágoa, arquiteta e pensa num jeito de se vingar. Está na Bíblia. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e nas nuvens são a poeira de seus pés. Está lá em Naum. Nesse Deus, eu nunca consegui acreditar. Eu nunca consegui compreender um Deus que fosse o Deus para uns e o diabo para outros. Nunca consegui compreender que Deus pudesse ser tão ruim a ponto de castigar um filho para nascer totalmente doente, aleijado e pobre,
e privilegiar outros que nascem ricos, com saúde plena. Eu nunca consegui compreender um Deus que ficava gozando da dificuldade das pessoas, do sofrimento, escolhendo ao bel prazer dele quem deve sofrer e quem deve ser feliz. Qual seria o critério que esse Deus utilizaria a escolher a pessoa que deveria ser feliz? Não bastasse isso aí, veio mais na frente esse dogma da Santíssima Trindade. Pegaram Deus e transformaram em três. Deus não é mais só um, Deus é três. Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Eu não entendo como é que a gente conseguia acreditar nisso. Não consigo entender como é que eles conseguiam fazer com que nós acreditássemos. Muitos de nós ainda acreditam. Muitos de nós, quando vai rezar uma Ave Maria, chama Maria de Mãe de Deus. É um equívoco. Jesus mostra em toda a sua passagem que ele não é Deus. Muito pelo contrário, ele faz questão de dizer várias e várias e várias vezes que ele é o Filho, que ele vai ao Pai, que ele vai pedir ao Pai, Pai, por que isso? Pai, por que aquilo? Sempre. Então vem um Papa lá, não sei das quantas, e diz que Jesus é um mentiroso, ele é Deus. Que absurdo. Então nós precisamos compreender, a partir de agora, que Deus é um, é único, soberanamente bom e justo. Acima de todas as coisas está Deus. Partindo desse pressuposto que Deus é o Criador e não a criatura, que é a inteligência primária, que tudo provém dele, que tudo vem dele, mas nem tudo é dele. Deus não criou maldade, Deus não criou ambição, Deus não criou o ódio, Deus não criou o rancor. Nós criamos, nós seres humanos, criamos essas coisas na nossa caminhada. O egoísmo, a ambição e o orgulho. Nós, seres humanos, criamos um sistema de vida, um sistema social, onde devemos vencer a nós mesmos e ao próximo de qualquer jeito. Temos que ser melhor do que o vizinho. Se não formos melhores do que a grande maioria, não tiramos uma nota boa, não passamos no vestibular, não fazemos uma faculdade. Temos que ser melhores do que ele. E na faculdade temos que ser os melhores, porque se não formos os melhores, também não faremos nada na vida. Está cheio de gente com diploma universitário que nada faz na vida. Sistema democrático, capitalista, é terrível para a humanidade. Terrível para a humanidade. Infelizmente, para o nível que nós vivemos, ainda é o que tem de melhor. Só para a gente ter uma ideia. O que é a democracia? A democracia é um avião de cruzeiro, 32 mil pés de altura, de repente dá um apanho, o piloto diz que tem que diminuir o peso. Rebolam-se tudo que é possível rebolar para diminuir o peso. Tem 30 pessoas nesse avião. Depois que rebolou tudo, quando diz que tem que rebolar mais. Então vamos fazer aqui uma votação e decidir quem vai ser rebolado. E assim, a maioria decide quem vai ser rebolado. Isso é a democracia. A democracia que nós vivemos é isso. Isso não é coisa de Deus.
Isso não é coisa de Deus, é coisa dos homens. Paulo desmente essa história da Santíssima Trindade. E tem vários outros exemplos desmentindo. Mas eu citei só Paulo pelo respeito àquele que fez a sua reforma íntima instantaneamente na estrada de Damasco e que se tornou, sem dúvida, o mais inteligente, o mais capaz e o que mais trabalhou em prol da divulgação do cristianismo. Ele diz, Paulo, que era judeu, expôs de modo cristão nesse ponto de dizer, ao dizer, para nós não há realmente um só Deus, o Pai, para nós há realmente um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas. O cristão Paulo tampouco indicou alguma mudança na natureza de Deus, mesmo depois de Jesus ter vindo à Terra. Ele escreveu, Deus é apenas um, está lá em Gálatas. Então, dogma da Santíssima Trindade é um embuste que foi criado para enganar a nós, cristãos. Moisés. Chegamos à nossa caminhada histórica a Moisés. Nós temos em Moisés um espírito de alta envergadura que veio cumprir uma missão planetária. Um espírito elevadíssimo, de muito conhecimento. Da turma de Jesus, daqueles que vieram com Jesus para conduzir o planeta Terra. Mas Moisés não tinha condições de conversar com Deus. Não tinha. Ele não recebeu os 10 mandamentos direto de Deus. Na terra, só um se comunica com Deus. E na terra, como nós falamos, é o mundo físico e o extrafísico. Só Jesus é o único médium de Deus da humanidade. Então Moisés recebeu os 10 mandamentos através da mediunidade, porque era um grande médium de efeito físico, porque a psicografia, a pictografia ou a escrita direta, como foi feita, precisava de um médium de efeito físico, e Moisés, como grande médium de efeito físico, promoveu o fenômeno onde recebeu os 10 mandamentos. Mas essa não foi a grande missão de Moisés. Não foi. A grande missão de Moisés foi implantar na humanidade a ideia do Deus único. Moisés implantou a ferro e a fogo, a dente por dente, olho por olho, a ideia do Deus único. Emmanuel fala bem de Moisés. É interessante lembrar que Moisés não viu a Terra Santa. Passou 40 anos rodando no deserto até que uma geração, aquela que era enraizada no ódio, no rancor, que tinha a raiva por ter sido escravizados no coração, desencarnasse. E uma nova geração pura, já baseada nos ensinamentos de Moisés, na evangelização que Moisés fez, na peregrinação, que chegassem puros, sem ódio, na Terra Santa. Moisés desencarnou a poucos quilômetros da Terra Santa. Mas antes passou a Josué todos os ensinamentos que ele podia, o caminho que ele tinha que fazer. Emmanuel, em O Consolador, questão 269, fala que, embora Moisés trouxesse consigo as mais elevadas faculdades mediúnicas, era impossível que o grande missionário dos judeus e da humanidade pudesse ouvir o Espírito de Deus.
diz ainda que após o advento do Espiritismo, o homem está habilitado a compreender que os 10 mandamentos foram ditados por emissários de Jesus, porquanto todos os movimentos de evolução material e espiritual da orbe se processaram, como até hoje se processam sob o seu augusto e misericordioso patrocínio. Então nós, quando falamos de Moisés, não recebe de Deus os 10 mandamentos, não é uma ideia criada por nós. É o que fala os arautos da espiritualidade superior. É a verdade. Apesar da envergadura de Moisés, ele teve que aplicar um código civil muito pesado, onde as pessoas ou respeitavam ou morriam. A passagem mais conhecida a respeito disso é aquela em que Jesus estava sentado, escrevendo ao solo. Chega uma multidão trazendo uma adúltera e rebola a adúltera aos pés de Jesus e diz para ele: mestre, o que devemos fazer? Manda a lei que ela seja apedrejada porque foi pega em adultério. Jesus se levanta mansamente e diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não ficou um. É isto que Jesus diz quando ele diz, quer dizer, quando ele diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhes cumprimento. Mas não a lei mosaica, que era temporal, que era necessária para aquela época de selvageria, onde a humanidade vivia a barbárie. Ele fala que veio dar cumprimento às leis de Deus. E ainda faz mais, considerando a nossa pouca capacidade de entendimento, que nós não seríamos capazes de compreender os 10 mandamentos, como ainda não somos, e resumiu em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E nem isso nós conseguimos. Nem isso nós conseguimos fazer ainda. Porque estamos ainda vivendo a barbárie, disfarçadamente, mas vivemos a mesma barbárie. Porque aplaudimos pessoas que fazem outras pessoas morrerem de fome, se matarem no desespero do desemprego. Isso é a mesma barbárie daquela época. A única diferença é que alguns de nós não têm coragem de tacar a pedra. Outros têm. Veja a morte da Dandara, né? Aqueles tiveram coragem de tacar a pedra. Vão pagar pelos seus erros. Vão pagar. Nós precisamos compreender Deus. O Deus que Kardec explica magnificamente no Livro dos Espíritos, quando na pergunta número 1, Kardec pergunta: o que é Deus? Olha a diferença. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é. Porque perguntar quem seria personificar Deus numa pessoa, num ser, numa unidade. E Deus não é isso. Ele pergunta o que é Deus. Então Kardec era fantástico em suas perguntas. Eu costumo dizer que nós devemos aprender a compreender as perguntas de Kardec no Livro dos Espíritos, para depois tentar entender a resposta. Porque muitas vezes interpretamos a pergunta de forma equivocada. Não conseguimos perceber a profundidade das perguntas que Kardec, altamente inspirado, faz no Livro dos Espíritos. Olha o que Kardec diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1.
há duas partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. A lei de Deus é o decálogo. É uma lei de todos os tempos e de todos os povos, e tem por isso mesmo um caráter divino. Nós vemos aqui, está aqui o que eu já disse, nós vemos que o que eu disse restante está em acordo com Kardec. A lei mosaica era temporal, a lei divina é eterna. Então, a revelação mosaica são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a primeira revelação divina para a humanidade. Vamos conhecer agora o Deus explicado pela doutrina dos Espíritos. Kardec, na questão 1, pergunta: o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, responderam os Espíritos. Normalmente se pergunta quem é Deus, isso é melhor. No entanto, há uma diferença fundamental entre os pronomes que e quem. E nós vamos descobrir isso agora. Se nós perguntarmos quem é Jesus? Jesus é um judeu nascido em Belém, filho do carpinteiro José e sua esposa Maria. Viveu em Nazaré, morreu crucificado em Jerusalém. Este é Jesus. Quem era ele? Mas se nós perguntarmos o que é Jesus? É o autor dos ensinamentos que deram origem ao cristianismo. Um movimento religioso que em vários segmentos constitui hoje a crença predominante do Ocidente. O pronome que implica a identificação. O pronome que define atividade, condição, qualificação. Olha aí. Como Kardec foi inteligente em perguntar o que e não quem. Se ele perguntasse quem, não haveria resposta. Não haveria resposta. Porque Deus não se personifica numa pessoa. Algumas pessoas ainda acreditam naquele senhor, cabelo grande, barba branca, que fica sentado no trono e tal. Com todos os defeitos que nós damos para ele. Deus é o princípio fundamental para a doutrina espírita. Não há vida, realidade, inteligência, senão pela vontade de Deus. Leocádio Correia, que disse isso aí. Deus é a causa primária de todas as coisas, foi Kardec. Para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto nem é definitivo. Está em constante evolução. O conceito de Deus modifica-se com o tempo, resultado das ampliações sucessivas de um conceito inicial. Ora, nós começamos com um Deus de tudo, um Deus para cada coisa. Depois fomos reduzindo a um Olimpo, um Deus maior, comandando vários deuses. Depois retornamos para um Deus da natureza. Os seres da natureza, os fenômenos naturais eram deuses. Agora, chegamos a vários deuses no início do conceito bíblico. Depois, com Moisés, passamos a um Deus único. Depois, a Igreja Católica vem e muda de novo para 3. Transforma Deus 1 em 3. Depois a doutrina espírita vem provar que Deus é um só. É a causa primeira. E aí é interessante explicar, alguns cientistas, principalmente os cientistas quânticos, vieram com a teoria das cordas informar que não existe um único universo, mas sim um número infinito de universos infinitos. Com isso, cai por terra a ideia que Deus existe. Olha, é um grande engano. Se nós remontamos do efeito à causa,
vamos compreender. Emmanuel, através da psicofonia, umas raras psicofonias de Chico Xavier, recebendo Emmanuel, fala que na hierarquia espiritual, chegando à classe crística, onde nós entendemos Cristo como governador do planeta, o espírito mais elevado na órbita terrestre, mas acima dele tem o Cristo que coordena o sistema solar. E acima dele tem o Cristo que coordena a nebulosa ou a Via Láctea onde nós estamos, a galáxia que nós estamos. E além dele tem o que coordena o grupo de galáxias que rodam, circulam ao redor do mesmo buraco negro, que é o que nós percebemos. As galáxias que circundam a Via Láctea giram em torno de um grande buraco negro. E assim sucessivamente vamos chegar até o Espírito que coordena o universo. E a física quântica diz que, já que existem vários universos, este não seria Deus. Não tem a menor importância. Depois daquele que coordena um universo, tem um outro que coordena um grupo de universos e outro que coordena um número grande de universos, e o único que cria, sempre criou, continua criando e vai criar para sempre todos os universos. Deus, a causa primária de todas as coisas. Deus não é infinito, Deus é eterno. Existe uma grande diferença. Eu disse que não ia falar nas características, né? Mas é importante diferenciar infinito de eterno. Infinito quer dizer uma coisa que não teve fim, mas que tem começo. E eterno é algo que sempre existiu. É atemporal. Vai sempre existir. Então Deus é eterno e não infinito. Nós, como espíritos, somos infinitos, temos vida infinita. Porque fomos criados em dado momento por Deus. Tivemos um início. Kardec, ele diz que a doutrina dos espíritos é uma doutrina progressista. Que se em algum momento a ciência prova algo que esteja em desacordo com a doutrina espírita, ela se modifica, se adapta e progride junto com a ciência. A nossa inteligência, a nossa capacidade de percepção também é assim. Lá no início, quando nós ralávamos pelas cavernas, não tínhamos compreensão do que era o mundo, do que era o universo. Fomos evoluindo intelectualmente, não moralmente, mas intelectualmente, e passamos a compreender o movimento das estrelas. Acreditávamos que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em torno da Terra. Algumas pessoas ainda hoje não acreditam que o homem foi à Lua. Esse conceito, essa capacidade de compreensão vai evoluindo junto conosco. Vai chegar um momento que nós seremos capazes de compreender coisas que nós não compreendemos agora. Coisas que nós não conseguimos compreender, porque as leis universais, as leis de Deus, são automáticas. Ninguém é privilegiado, ninguém é castigado. Tudo no universo é consequência. Tudo. A visão histórica mostra que vários conceitos de Deus aceitos em um determinado período foram sendo abandonados na medida em que deixaram de atender às expectativas das pessoas e de seus grupos sociais. Deus
foi aos poucos deixando de ser um Deus entre muitos deuses. Deixou de ser o Deus de um só povo, o que comandava os exércitos e esmagava seus inimigos. Deixou de ser Deus imprevisível em suas ações, que a todos castigava. Deixou de ser o Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser o Deus de uma igreja refém de concepções doutrinárias e dogmáticas. Mais ou menos que já foi dito. No entendimento da doutrina espírita, Deus não se relaciona ao mágico, nem ao místico, nem ao divinal, nem ao sacro, ao infinito ou ao absoluto. Deus não é matéria, nem energia. Ele não tem uma forma definida. Deus não está restrito a uma pessoa, pois, mais evoluída que seja, como Jesus, Deus não está no céu. Ele está nos seres, mas não se confunde com eles. Está nas coisas, mas não se confunde com elas. Deus não prescreve comportamentos, não determina um conjunto de regras a serem seguidas. Logo, não há desobediência à sua vontade. Não há pecado. Deus não vigia, não fiscaliza, ele não pune, não castiga, não determina ou executa sentenças. Foi isso que a gente acabou de falar. Deus não pune ninguém. A justiça divina é uma lei automática. No momento da ação, omissão ou pensamento, é criada automaticamente uma reação. Isso é fato, não há como escapar. Nós não vamos ser perdoados porque não há pecados, há erros. E erros precisam ser reparados e serão reparados. Não precisam ser reparados com a dor, podem ser reparados com amor, com a sinceridade da busca pela reforma íntima, pela melhora pessoal. Podemos afastar uma montanha de dificuldades dos nossos caminhos com amor. Isso nós aprendemos faz tempo. Para a doutrina espírita, o universo é estruturado, ou os universos são estruturados em base destas leis universais, que são todas automáticas. Muitas vezes, nas nossas preces, nós imploramos pela misericórdia de Deus, por ajuda, mas só seremos ajudados se merecermos essa ajuda. Sem merecimento, não há, nada acontece, não há cura. Esse merecimento passa a ser adquirido no momento em que decidimos com sinceridade, porque a Deus nós não podemos enganar, os espíritos nós não podemos enganar, porque estão na nossa mente, percebendo os nossos sentimentos, as nossas vontades, os mais secretos, e nos acompanham 24 horas por dia. 24 horas por dia em todos os locais que estamos. Não podemos enganá-los. Então, se não houver sinceridade, não há merecimento. Não há merecimento. Então, a partir do momento que decidimos com sinceridade que vamos nos tornar pessoas melhores, que vamos tentar nos tornar pessoas melhores, tentar de verdade, a partir desse momento, são indicados espíritos para nos ajudarem, tanto no material, como no pessoal, como no espiritual também. Mas sem sinceridade, não acontece. É preciso buscar dentro de nós essa sinceridade. Essa estruturação do universo, ela é totalmente inteligente. A teoria do caos diz
que o bater de asas de uma borboleta lá no Japão provoca uma tempestade na África. Tudo está interligado. Todas as criaturas que vivem na Terra têm um interrelacionamento espiritual. Todas as problemáticas espirituais que vivemos estão relacionadas, todas, sem exceção. Todos nós dependemos um dos outros para conseguirmos vencer a nós mesmos. Mesmo aquelas pessoas que são colocadas ao nosso lado para ficar cutucando, para ficar perturbando, para ficar tirando a nossa paciência, um vizinho chato, um vizinho que coloca o som alto, alguém que fica falando da nossa vida, no trabalho, alguém que fica puxando o nosso tapete, aquelas pessoas que sentem inveja de nós, todas essas pessoas estão ali porque a justiça divina faz com que seja assim. Todas as pessoas que nos relacionamos têm, de alguma forma, um débito ou um crédito conosco. Todas, sem exceção. A arte do relacionamento, da convivência, é sabermos perdoar, para que sejamos perdoados. Existe um documentário na History chamado A Grande História, onde os historiadores, num trabalho hércules, fantástico, que sem o processo da tecnologia, sem a informática, sem os registros, não conseguiriam fazer. Eles pegam um acontecimento há 150, 200 anos atrás e o relacionam até acontecimentos atuais. De consequência em consequência, eles chegam mostrando as ligações dos acontecimentos até os tempos atuais. É fantástico. Quem for curioso, quiser aprender. Para a gente concluir, a Francisca está perguntando ali que horas é. Com certeza. No livro dos Espíritos, nós temos os atributos da divindade. O que seria isso? São as características de Deus. Como nós não podemos conhecer Deus na sua intimidade, não temos a condição moral nem espiritual de conhecermos Deus na sua essência, nós podemos conhecê-lo pelas suas características, pelos efeitos que ele causa. Como um relógio bom, que não atrasa e nem adianta. Nós olhamos para aquele relógio e pensamos que por trás dele existe um bom relojoeiro, que fez um belo trabalho. E assim como a obra de arte, nós olhamos um belo quadro e pensamos que aquele quadro se pintou sozinho. Não. Nós pensamos que um artista inspirado conseguiu pintar, desenhar os seus sentimentos naquele quadro. E nós passamos a sentir os sentimentos ao olhar a obra de arte. Então, nós podemos, observando todo o universo, em toda a sua complexidade, em todas as leis que o regem, nós podemos compreender Deus. Existe um livro para aqueles que gostam de descobrir as coisas, gostam de conhecer a fundo. Tem um livro de um contemporâneo de Kardec, que junto com eles,
grupo que veio junto para a codificação, com Gabriel Delane, Leon Denis, Rustem e vários outros, existe um, é Paul Gibier. Paul Gibier escreveu um livro científico em que ele faz um livro titulado A Análise das Coisas. Nessa análise que ele faz, ele pega as leis que regem o microcosmo, a lei que faz com que os elétrons e os prótons girem em torno do núcleo do átomo e que os átomos circulem por uma molécula e a colisão daqueles átomos provoca uma troca de elétrons ou prótons, o que provoca a eletricidade ou um aquecimento, energia. E analisando esse fenômeno, ele analisou o sistema solar. E percebeu que a mesma lei que rege o núcleo do átomo, com os elétrons e os prótons girando ao seu redor, é a mesma lei o que faz com que os planetas girem em torno do Sol. Que as galáxias girem em torno de um buraco negro. É a mesma lei que faz com que o universo esteja sempre em expansão. Livro espetacular. O que nos leva à condição de perceber que a estruturação do universo ela é baseada em leis imutáveis. Leis que não podem serem mudadas, porque as consequências seriam terríveis. E nessas características de Deus, Kardec pergunta lá, no Livro dos Espíritos, pergunta 10, o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, falta-lhe para tanto um sentido. Não diz qual é o sentido, vamos ter que evoluir. Será um dia permitido ao homem compreender o mistério da divindade quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, tiver se aproximado dela, então verá e compreenderá. Ou seja, depende de nós. Se nós chegarmos a essa condição, desprender a matéria e chegar à perfeição, ou tivermos nos aproximado dela, então nós veremos e compreenderemos Deus. Kardec comenta, Guilherme Ribeiro, é bastante interessante isso. Alguns tradutores incorporam a resposta de Kardec à resposta dos espíritos. Guilherme Ribeiro não. Guilherme Ribeiro separa e mostra o que é comentário de Kardec, a opinião de Kardec. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que o seu senso moral se desenvolve, seu pensamento penetra melhor o fundo das coisas e ele faz então, a seu respeito, uma ideia mais justa e mais conforme com a boa razão, embora sempre incompleta. Essa é a opinião de Kardec, que é a mais pura realidade. Se não podemos compreender, a pergunta 12, se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem se compreende melhor à medida que se eleva sobre a matéria. Eles as entrevê pelos pensamentos. Quer dizer, nós precisamos nos espiritualizar, precisamos evoluir intelectualmente, espiritualmente e moralmente, para, além de nos iluminarmos, que é a parte mais difícil, para conseguir compreender um pouco mais de Deus. Deus é eterno. Se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada.
O nada nunca existiu. Então teria sido criado por um ser anterior. Aquela história da física quântica. A gente chegaria sempre ao Deus. E assim que pouco a pouco remontamos ao infinito e à eternidade. Ele é imutável. Por que Deus é imutável? Porque se Deus estivesse sujeito a mudanças, ele ia mudar o seu temperamento. Hoje eu não quero assim não, destrói o universo, morre todo mundo. Então Deus é imutável. Se ele tivesse sujeito a mudança, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, quer dizer, sua natureza difere de tudo que conhecemos, que chamamos de matéria, pois de outra forma ele não seria imutável, estando sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vista, nem de poder na organização do universo. Aquela história de muitos deuses, nós poderíamos ver que no Olimpo havia sempre briga entre o Deus A contra o Deus B, porque o Deus A queria uma coisa, o Deus B queria outra coisa. Se Deus não fosse único, haveria sim esse tipo de discussão. É todo poderoso, porque é único. Se não tivesse o poder soberano, haveria alguma coisa mais poderosa ou tão poderosa quanto ele, que assim não teria feito todas as coisas, e aquelas que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas. E esta sabedoria não nos permite duvidar da sua justiça nem da sua bondade. Não vou falar da justiça divina. Para concluir, uma frase que eu achei belíssima. A melhor definição de Deus, filosoficamente falando. Mahatma Gandhi definiu: amor e verdade são as duas faces de Deus. A verdade é o fim, o amor é o caminho. Então nós só conseguiremos chegar à verdade, aquela verdade que Jesus diz: conhece a verdade, ela vos libertará, se passarmos por todo esse processo. Não precisa de desespero. Nós não precisamos compreender Deus agora. Nós precisamos aceitar o Deus verdadeiro. Deus de amor, de bondade, de justiça. Nós precisamos entender que tudo pelo que nós passamos são as consequências de nossos atos do passado. Eu costumo dizer, e vou dizer para concluir, que o presente é a consequência do passado. Mas o futuro será a consequência do presente. Nenhum de nós está com o futuro escrito. Nós podemos, a qualquer momento, tomar uma decisão verdadeira e sincera e modificar completamente o nosso futuro, afastando do nosso caminho muita dor e sofrimento. Depende de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos.